Olá amigos, estamos para mais uma aula de astronomia e hoje nós iremos falar sobre o que segura todo o universo, né? Que é a interação da gravidade, a gravitação. Então, se não houvesse a gravitação, não teríamos nenhum planeta, estrela, galáxia. Toda essa estrutura é mantida por esse efeito que nós ainda é uma grande mistério, mas que está sendo desvendado por figuras como Einstein e Newton. Bom, inicialmente devemos lembrar que o universo é mantido pela gravitação. Existem sistemas que estão interligados desde uma galáxia. O que segura uma galáxia no centro é a matéria, e essa propriedade é a gravitação. Os planetas, o sistema solar, até a própria Terra, que está junto de você, que segura seu corpo, é isso, é a gravidade. E essa gravidade, ela tem uma interpretação, né, derivada do raciocínio humano. Nós lembramos que na natureza hoje são conhecidas 4 interações, né? Essas 4 interações são a gravidade, né, que está mais próximo de nós sentimos o peso das coisas. O eletromagnetismo, que envolve fenômenos elétricos e magnéticos. A interação forte, né, que une os átomos, une o próton ao nêutron e etc. E a interação fraca, responsável também no núcleo, né, mas que é responsável pela radioatividade e outros fenômenos, né? E dessas todas, elas estão ligadas dentro da matéria sob forma de energia. E essa intensidade das radiações varia muito. Essas 4 interações que compõem o nosso universo conhecido hoje em dia, a mais fraca de todas é a gravitacional. Então, por exemplo, se eu colocar uma força de gravidade como uma unidade, a força nuclear fraca vai ser 10 elevado a 25 vezes mais forte. A eletromagnética 10 a 36 e a nuclear 10 a 38. Quer dizer, o que segura todo o universo, a gravidade, por incrível que pareça, é a interação mais fraca que existe. Por quê? Porque ela participa de grandes estruturas. Uma força nuclear, ela é muito forte, mas dentro de um átomo muito pequeno. Enquanto que a gravidade é importante para uma galáxia. Então, as dimensões são muito grandes e o tempo em que ela atua muito grande, enquanto que as outras interações atuam num tempo muito mais curto. A nossa ideia de gravidade mudou com o tempo, né? Na antiguidade, se você imaginasse por que um corpo cai, né? Por que essa pedra cai, essa bola cai? Na antiguidade, eles diriam o seguinte, eles diriam que os corpos caem porque é de sua natureza cair, né? Essa ideia parece que não está dizendo nada, né? Mas na realidade expressava uma qualidade da matéria. Então, para a antiguidade, a matéria tinha dentro dela uma propriedade de queda. Qualquer lugar que você botasse um objeto caía. E pelo que eles observavam era o que acontecia. Hoje nós sabemos que se colocarmos no espaço ela não cai, né? Séculos depois, Isaac Newton deu uma outra interpretação. Ele diz que os corpos caem devido a uma força. Então o corpo cai porque existe uma força que imprime uma aceleração a ele, uma variação de velocidade. Essa ideia de força vigorou por 300 anos, né? E aí nós usamos ainda. Mas ela evoluiu. Então as ideias de Einstein são diferentes. Para Einstein, a matéria curva o espaço-tempo. Quer dizer, a gravidade é devida à curvatura do próprio espaço. Que nós vamos ver mais à frente como é que isso funciona, mas parece uma coisa de ficção, né? Nunca viu espaço curvo? Como é que a gente pode entender? É mais palpável você imaginar uma força, né? Por isso que ela foi utilizada por muitos anos, muitos séculos, né? E só a evolução com a física moderna que aconteceu isso. Então, nessas estruturas existem basicamente duas ideias básicas, a da física clássica e da física moderna. Então, nós estamos no meio desse embate, né? É claro que isso aconteceu há 100 anos, né? Mas nós ainda estamos desvendando o que ocorre com a gravidade. Para Newton, né, que representa a física clássica, no caso da mecânica, a gravidade produz forças que interagem num espaço tridimensional, um espaço plano. Para Einstein, a gravidade altera as 4 dimensões ao redor. Então, a ideia clássica, né, de Newton informa que nós estamos trabalhando num espaço tridimensional e a interação entre eles é através de forças. Isso é um modelo. Como todo modelo físico, né, é um modelo que pode ter críticas. O modelo não é, ele é uma representação da realidade, não é a própria realidade.
Einstein apresentou um outro modelo em que mostra que a gravidade é devido à estrutura do espaço. Então, o que é mais importante? É o que acontece entre um corpo e outro ou no seu espaço ao redor. Essas duas teorias se bateram há 100 anos atrás e hoje nós aceitamos a teoria da gravidade de Einstein como a mais completa, embora a de Newton descreva muito bem uma série de fatos, né? A gravitação clássica, né, que é de Newton, ela começou na observação de algumas leis experimentais, né? O Johann Kepler, analisando dados e informações, a ciência sempre começa assim, né? Ela examina os dados, as informações para fazer um modelo. Então, observando os planetas, verificou as 3 leis características dos planetas. A primeira lei, que diz que os planetas giram sobre elipses, né? A segunda lei, que diz que os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais, né? Ele observou isso através de anos, né? E junto com dados anteriores a ele também. E a terceira lei, que diz que quando os planetas giram, né, em órbitas ao redor do Sol, o período ao quadrado dividido pela distância média deles ao cubo é constante para todos os planetas. Então, o que ele viu nessas leis, nessas 3 leis? Uma ordem. Então, a gente junta uma lei e faz uma teoria, né? As teorias são formadas por leis, as leis são específicas, enquanto que a teoria é mais geral, ela serve para todos os fenômenos dentro daquela sua abrangência, é claro, né? A gravitação clássica foi sintetizada com as leis de Newton. Os conceitos de Newton que nos diz que 2 corpos a uma distância d, né, um com massa m1 e outro com massa m2, nós tivemos 2 corpos com massas diferentes a uma determinada distância, existe uma força que atrai eles, que é o produto de uma constante, o produto das massas inverso ao quadrado da distância. Essa constante, G, né, vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por quilograma quadrado. Então, essa ideia de Newton de que a atração da gravidade é que puxa os corpos por uma força, né? Essa força pode ser analisada, verificada e podemos ter suas propriedades, né? Na gravitação clássica, um problema típico que todo mundo perguntava: por que a Lua não cai na Terra? Aí você olha, a Lua está sempre girando ali, né? Vamos imaginar somente a Lua e a Terra, né? A Lua girando em torno da Terra. Esqueça o Sol um pouco. Isso ocorre por quê? Na realidade, a Lua está caindo. Newton mostrou que a Lua está caindo. Só que quando ela cai, né? Inclusive eles mediram isso, né? É possível você fazer o cálculo. Em 1 segundo, a Lua cai na direção da Terra em 1 milímetro. Então, à medida que aqui está a Terra, aqui está a Lua, né? A Lua cai e ela encurte ali uma queda mesmo. Se a Lua e a Terra tivessem parado, a Lua ia cair na Terra mesmo. Só que os dois estão em movimento. Se a Lua cair na Terra, a Terra está girando em torno do Sol, ela não está parada, né? Além de girar em torno de si, ela gira em torno do Sol, ela está andando. E a Lua também. Então os dois estão caindo sobre a Lua cai sobre a própria órbita. Essa é a ideia de Newton. E com essa ideia, ele pôde fazer alguns cálculos, né? Por exemplo, se você imaginar uma esfera girando em torno de um centro, com um tubo e um peso embaixo, né, com uma pedra girando, assim, é como se fosse um planeta. Só que essa força que você segura ela, essa força, peso para baixo, é a força da gravidade. Então, Newton imaginou, se a Lua está girando em torno da Terra, existe uma força centrípeta voltada para o centro. Essa força já é conhecida, você pode fazer um experimento e medir essa força aqui na Terra. Então ele fez uma semelhança entre o que acontece na Terra e o que acontece com a Lua. Ele mostrou que essa força que segura para o centro, né, no sistema Terra-Lua, é a força da gravidade. Essa força da gravidade pode ser igualada. Então a força da gravidade é igual à força centrípeta, essa é a ideia de Newton, que é massa vezes aceleração, né? A ideia dele é que toda força produz uma aceleração com a quantidade de massa. Depende da massa e depende da aceleração. Então, ele imaginou, bom, já que podemos relacionar aceleração, força e massa, vamos pegar nossas ferramentas aqui na Terra e aplicar à Lua. Nós sabemos que a velocidade angular com que ela gira em torno é o ângulo sobre o tempo, né? 2π sobre t. A aceleração centrípeta, que é o corpo sobre um movimento circular, é ômega 2 vezes R. O ômega é 2π sobre t. Então ele relacionou uma coisa com a outra, usando essa fórmula aqui, ó, né?
Força da gravidade é massa vezes aceleração. A massa vezes aceleração é a força da gravidade. A força da gravidade é G, M pequeno, M grande, M do corpo maior, menor, sobre R2. Substituindo na equação, né, que Newton relacionou uma coisa na Terra com outra, nós podemos substituir essas duas equações nessas duas. E o que é que nós obtemos? Nós obtemos que há uma relação entre a distância ao corpo e o período. Essa relação é R3 sobre T2, é um valor constante. Depende da massa do corpo grande, da aceleração e do π. Tudo constante. Se R3 sobre T2 é constante, T2 sobre R3 também é constante. Isso é o quê? Isso aqui é a segunda lei de Kepler. Então, essa segunda lei de Kepler que nós vimos antes tinha sido verificada experimentalmente. Então, Newton provou que aquilo ali era válido, né? Então, lembre-se que para ser ciência tem que ter não só a verificação experimental, mas uma teoria lógica e um arcabouço matemático para suportá-la, né? E foi isso que Newton fez. E ele ampliou mais, a grande conquista dele é que essa força é universal, né? Ela atua na Terra, um corpo caindo na Terra, a Lua girando em torno da Terra, um lançamento de um corpo que vai sair da Terra, até previa o lançamento de foguetes que poderiam sair da Terra, e no próprio sistema solar, né? A gente poderia verificar o movimento de todos os planetas, poderíamos calcular, isso foi feito, e até hoje isso funciona. Então essa física é uma física extraordinária, porque ela se fecha. Ela só não parou nisso porque havia uma coisa que poderia melhorá-la. Então, as teorias que vêm antes das antigas são para melhorar e causar e tirar alguns, digamos, preconceitos, né, no conceito que nós temos, porque a gente nem sempre se baseia em coisas vividas, né? Às vezes tem fenômenos que acontecem no universo que a física clássica não pode explicar, né? Na Terra, nós temos uma gravidade, aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, em média. Por que em média? Porque na Terra varia, né? Aqui é um mapa da Terra, da gravidade sendo distribuída. Então, no mar é um valor, na Terra outro lugar mais alto, mais baixo, em latitudes e longitudes diferentes, isso ocorre. Se a gente analisasse a aceleração da gravidade, aqui nós temos um gráfico, né, que mostra que a aceleração da gravidade é 9,8 aqui em cima, mas se você for para o centro da Terra, chegar lá é zero. Se na Terra, no centro da Terra tiver um espaço vazio, né, uma sala lá, você entra na sala no centro da Terra. O que vai acontecer? Você vai ficar flutuando, parado lá, por quê? A gravidade vem de todos os lados, feita pela matéria, e você vai ficar flutuando no centro da Terra, não tem gravidade. Então podemos imaginar o seguinte fenômeno, olha aqui do lado, ó, a Terra aqui, e se você caísse num elevador, fizesse um buraco de um lado até o outro na Terra, e nesse elevador, né, você quer ir para o Japão, tem elevador, aí você desce do elevador, o que acontece? Se você estiver em queda livre, né, solta o elevador, cai, você leva 42 minutos para chegar até o outro lado, 21 minutos para chegar até o centro, você vai acelerando em queda livre, vai mudando a aceleração da gravidade, mas vai acelerando. Você chega até a velocidade de 28 mil km por hora, é uma velocidade enorme. Quando passar do centro, você começa a diminuir até chegar ao outro lado. Então você leva 42 minutos para atravessar a Terra, sem gastar energia. Sem gastar energia? Como é possível? Você gasta a energia chamada energia gravitacional, né? A energia da gravidade. Só tem um problema, né? A Terra não é tão perfeita assim, né? O núcleo dela, a temperatura é de 4.000, 5.000 graus, e as pressões no núcleo são enormes, né? Não dá para fazer esse túnel com a nossa tecnologia de hoje, né? Mas você pode não entrar na Terra, mas você pode sair, né? Então, na Terra, Newton já imaginava, se você mudar a sua velocidade, se você fizer um lançamento, né, você pode ir a uma distância cada vez maior, até que você atinge uma velocidade em que você cai, só que até você está a uma distância tão longa e uma velocidade tão grande que ao invés de cair diretamente, você cai sobre a própria órbita. Então você entra em órbita, digamos assim. Então o que Newton estava prevendo? Newton estava prevendo que era possível entrar em órbita. Quando você entra em órbita, alcança essa energia para sair, a sua energia cinética equivale à sua energia da gravidade. A Terra tem uma energia que puxa, é aquela que empurrou o elevador até o Japão, até o outro lado da Terra. É possível? É. Mas a gente pode aproveitar essa energia
para colocar um corpo fora da Terra. Só que eu tenho que dar uma energia cinética que vença essa energia da gravidade que puxa, né? Então, se eu mostrar que a energia cinética é igual à energia potencial, né? Sabemos que a energia potencial é força vezes a distância. No caso da distância, é o limite do próprio raio da Terra, né? Você está ali na superfície da Terra e quer sair, né? Como aquele fenômeno, você bota um canhão, pum, o canhão cai, a bala chega a hora que ela cai, mas que velocidade teria? Então, se você igualar essas duas energias, né? A energia cinética é um meio de mv ao quadrado. A energia potencial é força vezes distância. A força é a força da gravidade, Gm grande, m pequeno, sobre R2. Se eu pegar essas duas equações e colocar na equação de cima, né, substituir, eu tenho que colocar na equação de cima, né, substituir, eu tenho essa relação, multiplica a força pela distância, e iguala a energia. Então, se eu fizer esse cálculo, eu posso calcular a velocidade, e a velocidade vai dar esse valor aqui, em função de Gm e R. A velocidade vai ser raiz quadrada de 2Gm sobre R. Essa velocidade é a velocidade mínima para sair da Terra, né? Que aqui no nosso caso, no caso da Terra, está em torno de 40 mil km por hora. Né? Então, se você atingir 40 mil km por hora, você consegue sair da Terra. Essa velocidade é a velocidade de escape. Nós chamamos de velocidade de escape. Cada corpo tem um diferente, né? A Terra também tem algumas forças estranhas, né? Por exemplo, tem lugares que você vai na praia durante o dia, está tudo seco. Quando você vai de tarde, está tudo cheio d'água. Essas são as marés. Essa maré, elas são ações da Lua e do Sol sobre a Terra. Por quê? Porque se você olhar bem a Terra, você vai verificar que na Terra é um corpo muito extenso. A força da gravidade da Lua e do Sol sobre um corpo extenso é diferente aqui, aqui e lá. Então existem lugares diferentes, sabe? Porque estão a distâncias diferentes e a composição da Terra também não é homogênea, né? Isso faz com que apareça uma força diferencial, né? Essa fórmula que dá o valor dessa força diferencial, que é a força de maré. E a força de maré é capaz de puxar mais a água do que o solo, né? A água pode subir 2 metros, 3 metros, tem lugares que chega até 10 metros de altura, né, conforme o leito oceânico. O solo, né, tem muita gente que acha que não existe maré de solo. Tem maré de solo. Em São Paulo tem um grupo de pesquisa que que determina como é que funciona as marés de solo, né? Eles medem e o solo ele sobe mais ou menos 1 metro, né? Quase 1 metro no máximo, 50 centímetros, tem lugar que é 30 centímetros. Então, mas como é que a gente não sente o solo subindo? A gente não sente o solo subindo porque toda a Terra, né, sobe. 30 centímetros, 50 centímetros para a Terra inteira não é nada, né? Então a gente não sente muito por causa disso. E existem as marés, né, que podem ser formadas à força do Sol. Quando a Lua e o Sol estão na mesma direção, as marés são mais altas. Quando eles estão em quadratura, né, formam 90 graus a Lua, ou seja, no quarto crescente e no quarto minguante, são menores as marés, né? E existe uma outra gravidade, que foi a gravidade relativística, né, que foi criada por Albert Einstein. O Einstein lançou a ideia, né, de que a gravidade podia não ser exatamente daquela forma como Newton imaginava. O Einstein não imaginou uma ideia de força. Ele imaginou que ao redor de uma determinada massa existe um espaço. Mas como é que se comporta esse espaço? Bom, se esse espaço tiver só uma dimensão, é uma reta. Se tiver 2 dimensões, x e y, é um plano, né? Um corpo com 3 dimensões, é esse que nós enxergamos, que nós conseguimos ver, detectar, tem 3 dimensões, x, y, z. Ele disse, né, informou, veja bem, por que só 3 dimensões? Então ele pegou uma outra grandeza chamada tempo e incorporou. Então ele mostrou que tem 4 dimensões. Nós só enxergamos em 3, mas existe uma 4ª dimensão. Então, para o Einstein, essa dimensão, na gravidade newtoniana, o movimento de um planeta é sobre um plano com a força atuando. Isso é um modelo, né? Funciona? Funciona. Mas em alguns casos não dá certo. Então ele começou a analisar casos que não davam certo. Então teve que criar a teoria da relatividade geral, né, em que as distâncias são sobre um espaço curvo. Essas distâncias, né, observe aqui, ó, se a gente tivesse que calcular uma distância entre 2 pontos na Terra, a gente precisaria de x, y e z. Só que ele acrescentou mais uma grandeza, o tempo. Então, essa distância, né, ele chamou de espaço-tempo. O espaço-tempo é um sistema de coordenadas de 4
de 4 entidades, né? X, Y, Z e T, sendo que esse T está no formato imaginário, né? Ou seja, a gente vê a influência dele, mas não pode medir diretamente como é que ele funciona, só indiretamente, né? O Einstein baseou-se no princípio da equivalência. Como toda teoria, né, como Newton mostrou, por exemplo, que um corpo girando tem uma força centrípeta que é igual à da gravidade. Ele lançou essa ideia e deu certo. O Einstein também lançou uma outra ideia. Ele mostrou que no princípio da equivalência, que quer dizer o seguinte, que referenciais sob a ação de gravidades equivalem a referenciais acelerados. Quer dizer, um corpo está na gravidade, aqui, por exemplo, aqui está a Terra, aqui um elevador. Por que ele é puxado pela Terra? Por que um corpo cai? Quando ele cai, ele é acelerado. Então, o Einstein mostrou que o referencial sob a ação de gravidade é equivalente a um referencial acelerado. Se é acelerado, mexe com aceleração, mexe com velocidade, mexe com as grandezas de posição. As grandezas de posição são x, y, z e t. Então mexe com o tempo. Aí todo mundo achou que isso aí era uma coisa maluca que o Einstein tinha criado, mas existiram várias comprovações depois, né? Na relatividade geral, o Einstein mostrou, deu a ideia de que o espaço curvo precisa de uma outra geometria. A nossa geometria, a geometria plana. Que geometria plana é essa? É aquela em que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Então, se você pegar na nossa geometria euclidiana, né, uma reta é a menor distância entre 2 pontos. Mas se o espaço for curvo, a menor distância não é uma reta, é uma geodésia. Essa curva geodésica, né, ela está submetida à superfície. Então, por exemplo, na Terra, a menor distância entre 2 pontos não é uma reta, é uma curva sobre o planeta Terra, né? Então, isso levou o Einstein na seguinte ideia. Olha, se eu pegar um círculo, existe uma coisa na geometria euclidiana que é válida, né? Um círculo com raio R, o círculo é 2π vezes o raio, ou seja, o π vezes o diâmetro, né? Se a gente quiser calcular o π, é só dividir a circunferência pelo dobro do raio, acha o valor de π. Mas se o espaço for curvo, uma circunferência não vai ser uma circunferência, vai ser uma circunferência dobrada. Então essa mesma relação vai ser diferente. O π não vai ser o mesmo. Então ele chegou a uma conclusão de que o número π não será constante. Isso dá uma ideia de que se o π varia, isso nos leva a uma outra coisa. Leva ao quê? Leva a uma geometria não euclidiana. Ou seja, a gente tem que criar para o universo uma geometria que seja proporcional ao que acontece com o espaço. Se o espaço está sendo curvo, então a geometria tem que mudar também, né? E as ferramentas que o Einstein utilizou, principalmente foi o cálculo tensorial, que é um cálculo extremamente complexo, né? Onde ele coloca coordenadas, né? É uma ferramenta matemática, um ente matemático, que generaliza escalares, vetores e matrizes. Você representa ele através de n dimensões, enquanto que na geometria clássica ou na física clássica, se quiser mostrar a velocidade, é Vx, Vy e Vz. Pronto, mais o quê? Tem uma quarta componente. Então você pode botar quantas quiser. Então esses tensores, né, eles substituem, generalizam os vetores, os escalares e as matrizes também. E o Einstein criou 2 tensores para representar isso, essa ideia dele. Qual é? O tensor de Einstein, né, que descreve a curvatura do espaço-tempo, como é que o espaço está curvo. Se o espaço não tiver muito curvo, valem as leis da física clássica. E o tensor de energia-momento, né? A gente sabe que quando fala energia, ele está falando matéria, né? É igual a mc ao quadrado. Então esse tensor aqui vê como é que está a distribuição de matéria e de momento, de movimento. Então aqui é matéria e aqui é a curvatura do seu espaço ao redor. Com essas ferramentas, o Einstein fez a sua equação fundamental. A equação fundamental da relatividade geral é essa daqui. Nós estamos apenas dando uma ideia, claro que envolve uma matemática extremamente complexa, né, que está fora do nível de ensino médio, né? Mas a gente pode ter uma ideia do que ele criou, né? Na equação dele, o primeiro tensor, é o tensor de Einstein, né, mostra como é a curvatura, como é a distância entre 2 pontos, por exemplo, qual o tempo que gasta, do ponto de vista de 4 dimensões. E do lado de cá, esse T, né, com 2 T mini, né, ele representa a distribuição de matéria. E no meio com a constante, GC4 é uma constante. Ou seja, um é proporcional ao outro. Quanto mais
concentração de matéria, mais curvatura de espaço tem. Então, por exemplo, a Terra, né, estamos aqui, a Terra, ela, quando ao seu redor, há uma curvatura do espaço-tempo. Então, para você andar uma determinada distância perto da Terra, é diferente de andar num espaço que não tem matéria, um espaço livre de matéria. Qualquer corpo que vai andar, ele percorre uma distância diferente. Mas nunca foi medido isso, nunca foi medido porque a Terra tem uma massa pequena, então essa curvatura do espaço é pequena, né? Não dá para perceber. Mas se você fizer com uma galáxia, né, ou com um buraco negro, com estrelas de nêutrons na astronomia, isso aí já se torna importante, né? Você vê ao redor uma estrela emitindo uma luz com um redshift, ou seja, com um desvio da sua luz para o vermelho, né? Então esses desvios batem com a predição de Einstein, né? E existem muitas comprovações disso, né? Uma das comprovações, a ideia que o Einstein fez, é que quando uma estrela emite uma luz, quando chega próxima ao Sol, pelo espaço estar curvo, ela faz uma curva. Então você vê ela em outra posição. Essa diferença, esse ângulo de diferença, de deflexão, é causada pela variação ao redor do Sol do próprio espaço. Isso foi observado em 29 de maio de 1919, durante um eclipse, né? Ele foi observado na Ilha do Príncipe e também em Sobral, aqui no Ceará, né? Eles observaram, na hora que a Lua entrou na frente do Sol, cobriu e apareceram as estrelas. Tiraram foto das estrelas ao redor e verificaram que elas estavam deslocadas do lugar previsto. Esse deslocamento é uma comprovação da teoria da relatividade. E outras comprovações, hoje em dia existem mais de 200 comprovações da teoria da relatividade geral. Uma outra clássica, né, vamos mostrar somente as mais clássicas, é sobre o periélio de Mercúrio. Mercúrio gira em torno do Sol com uma órbita bastante excêntrica, né, bem achatada, em relação aos planetas, né, claro. A Terra é praticamente um círculo, né, mas Mercúrio não, é bastante achatada. Quando ela é achatada, o periélio dela, que é o ponto que ele mais se aproxima do Sol, né, tem um avanço que não era previsto. A previsão da mecânica dava um valor, 532 segundos de arco de precessão. Na hora de medir pela astrometria, né, por um telescópio, dava 575. Havia uma diferença de 43 segundos, né, nesse avanço do periélio. E o Einstein fez os cálculos e previu isso aí. Quando foram medir, comprovaram, né? As lentes gravitacionais também são uma comprovação da teoria da relatividade geral. Uma grande massa entre uma galáxia e a Terra, quando você vai observar o espaço sendo curvo por essa massa, a massa distorce o espaço, e isso causa que uma galáxia que seria pequena como aqui, ó, nessa imagem, ela fica grande como aquilo ali. Ó. Então você amplia, nós chamamos isso de lente gravitacional, é uma distorção do espaço-tempo. As ondas gravitacionais também são uma comprovação da teoria da relatividade de Einstein. Segundo Einstein, quando dois buracos negros se chocam, né, eles geram uma onda. Essa onda vibratória é uma onda de gravidade que nunca tinha sido medida até o 2016. Com instrumentos a laser, né, eles conseguiram medir que um choque de buracos negros causou uma vibração. Isso, hoje em dia, já foram feitas várias, né, mais de 10 medições de que isso realmente está acontecendo, né? É uma onda gravitacional, que nós não sabemos ainda a aplicação, mas no futuro nós teremos grandes aplicações dessas ondas gravitacionais. Bom, então demos uma passada geral aqui sobre a gravidade e para a gente ter uma ideia da importância dessa gravidade, dessa lei que rege o funcionamento do nosso universo, ok? Obrigado.